Bom, boa noite a todas, todos, todes. Esse é o nosso último encontro do curso Aquilombando Direito e Arte, né? Um projeto vinculado ao projeto de extensão Escrevivências Jurídicas, que é vinculado a esses dois grupos de pesquisa, né? O Labá, da professora Júlia Franzoni, e o Cerco, né, que eu coordeno. E hoje, né, sendo o nosso encontro final, né, teremos, né, uma atividade um pouco diferente. Nós teremos um bate-papo, né, especialíssimo com o professor Rafael Haddock Lobo, né, e 4 figuras muito queridas do nosso projeto, né, o David Ribeiro, a Luana Adriano, a Caterine Martins e o Jefferson Campos. Vou fazer já as devidas apresentações, né, para a gente poder aproveitar o tempo de forma mais inteligente possível, né? O professor Rafael Haddock Lobo é um dos maiores, né, um dos mais emblemáticos quadros da UFRJ hoje, seguramente. Infelizmente, né, para cada eu não vou citar nomes da FND, mas vocês conseguem imaginar, né? Para cada figura maluca da FND, para cada 15, não, 20, não é mais, né? Para cada 100 figuras malucas que vocês encontram na FND, a gente tem um Rafael Haddock Lobo, que é uma pena. O professor Rafael, né, é professor no IFIX, também é professor no programa de pós-graduação em bioética, né, o PPG Bios, que, enfim, é um dos programas de pós-graduação também mais interessantes da UFRJ hoje, né? Tem uma longa trajetória de pesquisa, né, tanto em filosofia pós-estruturalista quanto em filosofia brasileira. Publicou no ano passado, né, aquele que talvez seja, né, não, talvez não, né, seguramente o livro mais interessante de filosofia brasileira publicado, né, nos últimos anos, que é o Arruaças, né, junto com o Luiz Simas e o Luiz Rufino. Quem não leu ainda, recomendo que leia. É um livro que, enfim, eu devorei, fiquei surtando à medida que eu lia. Cada capítulo, cada ensaio, né, mais fabuloso e mais fascinante do que o outro. Então, é uma honra enorme, né, poder encerrar o nosso projeto com a presença, né, do professor Rafael, e para entrevistá-lo, para estabelecer um bate-papo, né, na verdade, com ele, um diálogo com ele, né, eu chamei a queridíssima Caterine Martins, que é graduanda na FND, né, e tem participado, né, de todos os nossos encontros. Estou doido para roubá-la, né, da Júlia Franzoni. Ela está pesquisando sobre a orientação da Júlia por enquanto. A Júlia que não nos ouça. O Jefferson também, né? Convidei o Jefferson para participar. Não é a primeira vez, né, que o Jefferson Campos participa das nossas ações, né? O Jefferson foi mediador, genialmente, né, de uma das aulas do nosso curso. Também foi uma das figuras, né, que nos iluminou, né, na célebre e fatídica e polêmica entrevista com o Ney Lopes no início do semestre. Então, nada melhor do que encerrar o semestre, né? Jefferson entrevistou o Ney Lopes no início do semestre, agora vai dialogar com o Rafael. Também, né, claro, o queridíssimo professor David Ribeiro, uma grande figura, doutorando na UFMG, enfim, um dos intelectuais mais engajados, né, mais críticos que eu conheço, tem produzido muito no campo do debate racial e por aí vai, uma figura extraordinária. Espero, né, que ao concluir o doutorado venha para a UFRJ. Precisamos, né, de mais pessoas como você, como a Maria Angélica. E finalmente, tiver né, vaga. last but not least, finalmente, a minha queridíssima amiga Luana Adriano, que é a doutoranda aqui na FND, agora, né, em cotutela na Alemanha. Luana nos abandonou pela Alemanha, pelo menos por enquanto. Está na parte católica da Alemanha, diga-se de passagem, né? Dos membros, né, da equipe de organização desse projeto, do Escrevivências Jurídicas,
uma interlocutora muito generosa, assim, um prazer, uma das grandes alegrias que a FND me deu. A FND me deu muitas tristezas, né? Mas eu posso dizer com segurança que uma das grandes alegrias que a FND me deu foi poder dialogar e ter a Luana como interlocutora, né? Aprendo demais com ela, uma das figuras que enriquecem, né? a nossa vida na FND. Desde que ela começou a participar dos encontros do cerco, né, do nosso grupo de pesquisa, o perfil do grupo mudou, porque, enfim, a pauta, os temas que ela trabalha, enfim, orientam, enfim, encaminham realmente os debates no grupo de pesquisa, e esse projeto não teria existido se não fosse a figura inspiradora dela em todos esses espaços, né? Bom, então, dito isso, né? Rafael, eu passo a palavra para você primeiro ou eu já passo para os alunos para começarem a conversar e aí a gente vai interagindo? O espaço é livre. Eu queria falar 5 minutinhos, Felipe. Primeiro, para te agradecer. Agradecer a você, a todo mundo, né, pelo convite. Né? Vocês já devem perceber que esse excesso, né, de doçura e gentileza do Felipe beira a mentira. Né? Então, né, devidos os descontos do Felipe. Né? Fiquei muito feliz quando ele, né, me convidou. Fiquei muito feliz, aliás, quando eu soube da existência, né, do Felipe na UFRJ. Né? Eu acho que a gente tem, né, Felipe, que eu fui aluno do IFIX, né, na década de 90, né, em 99 eu jurei que eu nunca mais pisaria no IFIX na minha vida, né, e ingresso como professor, então eu fico às vezes me sentindo meio condenado, né, não posso reclamar de ter de ser concursado, né, não posso reclamar de nada disso, mas, né, às vezes fico pensando se estou no lugar mais interessante que eu poderia estar, né? Então, acho que a gente tem isso de parecido, né, de se sentir meio condenado, às vezes, né, aos nossos lugares, mas que bom que a gente tem esses encontros, né, com os nossos alunos, né, com os nossos amigos, e que a gente possa fortalecer ainda mais esses encontros, essas trocas dentro da UFRJ, fora da UFRJ. Então, fiquei feliz demais quando você me convidou. Só queria dizer para vocês que o Kelsen no título é totalmente invenção do Felipe. Eu nunca falaria, eu nunca invocaria esse fantasma na minha vida. Eu já tenho muito espírito ruim para lidar na minha vida. Já tenho Hegel nas minhas costas, já tenho Heidegger nas minhas costas, já tenho muito carrego já, né, na minha vida. Então, quem inventou esse carrego foi o Felipe. Então, se aparecer alguma coisa de Kelsen, eu vou passar para ele aí fazer o descarrego do quiumba, que isso aí com esse eu não quero lidar, não. Né? Mas fiquei muito feliz disso, dessa troca. E o que eu queria só dizer para vocês, gente, é que foi interessante ontem conversando com o Felipe como seria a dinâmica. Eu adorei essa ideia, né, de eu não ter que apresentar nada, de vir aqui para conversar com vocês. Né? Eu adorei isso e adorei, na verdade, e hoje eu fiquei muito nervoso, eu já estava nervoso, né? Mas eu fiquei mais nervoso ainda com um trabalho que eu tive que fazer hoje, né, de me despreparar, né, de tentar não ficar lendo coisas, não ficar vindo com a cabeça pronta, né, porque eu encarei isso né, como uma experiência de jogo, né, que eu estou vindo para jogar com vocês e que eu consiga, talvez, exercer uma certa ginga na resposta, que eu consiga, né, entrar, né, no jogo de vocês e vir o menos armado, né, possível. Né? Foi um pouco esse meu trabalho. É difícil, né, para quem é da filosofia, ficar se despreparando, né, e com essa inclinação que a gente tem de será que eles vão falar disso? Será que vão falar disso? Então, o que ele falaria se viesse essa pergunta? Então, foi essa tentativa mesmo, Felipe, de vir aqui, né, chegar aqui no balanço da canoa. Né? Foi um pouco foi a minha tentativa, né? E eu estou aqui, né, para conversar com vocês mesmo, o que vocês quiserem, se quiser transbordar aí para outra coisa, o que vocês quiserem falar, a gente está aqui para isso, né? Bom, duas coisas, né? Primeiro, você falou de carrego e descarrego, eu me lembrei de uma música, Águia de Aia, do Ney Lopes, que eu amo, que é justamente sobre Rui Barbosa baixando num estudante da faculdade de Direito. E eu preciso toda uma sessão de descarrego, né? Para exorcizar Rui Barbosa da faculdade de Direito. Né? É sensacional.
E outra coisa, né? Eu preciso fazer referência a três, né, figuras absolutamente ilustres, né, que nos dão a honra de estar aqui hoje conosco, né? A primeira do professor Luciano Góes, queridíssimo professor Luciano Góes, já tive a oportunidade, né, de convidá-lo para um evento. Sempre, enfim, sensacional. Obrigado, professor, por estar aqui conosco. O professor Daniel Capec, um grande amigo, né, na FND, uma das figuras, assim como a Luana, outro grande presente que a FND me deu. E, por fim, o queridíssimo Wagner, né? Wagner, depois me conta da tua prova. Wagner está prestando concurso, me fala da tua prova depois. Bom, então, dito isso, já vou passar a palavra, acho que primeiro para a Caterine, né, Caterine? Já passo a palavra para a Caterine, e é isso, professor. Muitíssimo obrigado. Oi, gente, boa noite a todas, todos e todes, como o professor Felipe gosta de falar. Eu vou pedir desculpa pela poluição sonora se ocorrer, porque está todo mundo trabalhando aqui em casa. Então, eu queria pedir a licença de vocês para poder ler um pequeno texto que eu já tinha preparado aqui. Então, vamos lá. Tinha 10 ou 11 anos quando minha mãe, ateia, não sabendo se estava louca ou o que poderia ser, começou a falar estranho, mexer os ombros e querer dançar. Eu era o filho mais velho, e aquele que também, sequer sabendo do que se tratava, devia então acolher os pedidos que eram feitos pela voz modificada de minha mãe, com um olhar penetrante do qual nunca me esqueço. Por algumas das vezes, a situação se repetiu, e em todas tentei acolher a demanda da moça que queria dançar. Pois, agora, já sabia que minha mãe, quando a voz mudava, o olhar aguçava e os ombros e quadris balançavam, era a moça. Aliás, a moça que sempre queria dançar. Que dizia que cresceu numa fazenda bem longe e cujo pedido para dançar era sempre frustrado, pois meu repertório de pré-adolescente na cultura pop da década de 80 era plenamente insatisfatório para as demandas rítmicas e melódicas da moça que nasceu em Maceió. Um dia, minha mãe resolveu procurar um centro espírita perto de nossa casa, em plena Tijuca, cujo conservadorismo consegue reunir o positivismo do empirismo, do espiritismo, aos dos militares. E nesse centro, a moça também baixou, e como sempre quis dançar. Minha mãe, pela indisciplina dessa moça, cuja falta fora apenas a de querer dançar, foi convidada a se retirar. E uma vez mais, a moça ainda não tinha podido dançar. Naquele momento, eu não sabia, é claro, mas já se mostrava a mim que as moças que querem dançar são um problema ao reacionarismo, e que sempre darão esse tipo de problema, pois seu desejo de dançar é a afirmação daquilo que tem de mais próprio e de que tanto precisam, sua identidade em movimento. Porém, um dia, pouco tempo depois, a moça que queria sempre dançar encontrou um salão onde isso era possível. Um lugar que, qual um cabaré, era liderado por uma outra moça que dançava e que se chamava justamente Maria Padilha. E desde então, e durante muito tempo, vi a moça que queria dançar se encontrando, ao som do atabaque, com um coletivo de moças dançarinas, girando, rodopiando, e que, com suas rosas, faziam a girar. Gente, eu amei esse texto, assim. Eu acho que esse texto ele tem uma cadência só dele, é uma cadência única dele. E é algo que tem que ser absorvido, né? Eu demorei um pouco para absorver o texto. Então, ele anda como se fosse uma dança. Então, eu queria perguntar para o Rafael como que foi para ele, o que deu inspiração nele para escrever esse texto, como foi a trajetória dele, de onde veio essa ideia, como que ele planejou, ou até como ele começou a entender, né?
porque a gente nem sempre planeja muito. Às vezes a gente começa a entender as coisas de forma diferente. Como ele começou a entender o Derrida e a macumba nas encruzilhadas da desconstrução. Destruição, gente. Já estou pensando no trama, vamos tramar em destruição. Perdão. É isso só. Obrigada. Rafael, está sem som. Acho que o som está mutado. A gente fica, né, achando que já dominou, sempre esquece alguma coisa. Né, Caterine, eu te agradeço muito. Né? Esse texto é um texto que me toca muito, ainda mais ouvindo, né, uma voz feminina, né, de uma mulher lendo ele. Eu acho que ele tem muita coisa em jogo, acho que tem talvez a minha vida toda em jogo nesse texto. Né? E tem uma história anterior, algumas histórias anteriores e algumas depois dele ainda, que eu acho que é interessante dividir com vocês. Primeiro é isso, né? Talvez ele seja um pouco, né, o que, né, como eu entrei aí na Arruaças ou no casamento, né, do Simas com o Rufino, que era um casamento consolidado já, né, com 2 livros, né? E um dia, né, o que é interessante é um livro que surge, né, numa mesa de bar, e como talvez os momentos mais importantes da minha vida filosófica foram decididos em mesa de bar, né? A gente não leva isso em consideração, né? Como esse momento, seja depois de uma aula, de uma conferência, como são importantes esses momentos, né, de uma troca mais informal, né? Então ele surge assim, né? Ele surge, né? O Thaís, esse texto, né, chama Deixa a Moça Dançar e está no Arruaças. Né? E quando a gente começou a pensar no livro, né, a ideia de cada um fazer umas coisas, e eu vinha, né, tanto de uma leitura da desconstrução como de uma leitura mais recente de Preciado, a questão do gênero, né, e é um livro, obviamente, né, feito por 3 homens brancos, né, 3 homens que estão o tempo inteiro tentando se colocar a questão do que é, né, qual é o nosso lugar nisso, né? Mas eu quis ser, né, isso talvez seja uma parte da coisa que me interessa nesse texto, Caterine, que eu queria trazer mulheres. Eu queria trazer mulheres para o livro, né? Eu quis trazer essa questão do feminino. Também eu sou o único homossexual, né? Entre 2 homens héteros brancos, né? Então talvez eu achei que eu tivesse, talvez como tarefa também, trazer essa questão do gênero, né? Seja, né, com as mulheres, seja com Madame Satã, com o Joãozinho da Gomeia, né? Tentar trazer essas figuras que têm uma dissidência sexual, né? E que, né, sofreram por isso, né? Mas, ao mesmo tempo, gente, tem uma coisa que é interessante, que eu tenho uma relação muito aos poucos, né, que vem acontecendo aos poucos, apesar da questão da filosofia brasileira, da literatura brasileira especificamente, está marcada desde a minha tese, né, de eu ler Clarice antes de ler filosofia, né, Guimarães Rosa antes de ler filosofia. Né, costumo brincar que hoje é fácil dizer isso, né? Olhar para trás é fácil, mas que, né, antes da filosofia tinha literatura, antes da literatura tinha Madonna e antes da Madonna tinha macumba. Né? Olhando para trás fica fácil entender. Né? Mas talvez seja isso. Né? A minha questão, né, ficou um tempo associada às filosofias africanas, né, de que eu nunca, né, trabalhei de fato. Eu fui um acolhedor de teses, né, sobre filosofia africana. Isso começa quando uma mulher negra invade a minha sala, chama Catiúcia Ribeiro, né, e literalmente invade, para quem conhece ela. Né, eu tinha acabado de entrar na FRJ e ela invade. Fala, professor, né, 3 pessoas já recusaram a minha monografia. Você vai me orientar? Eu falei, sobre o que você quer fazer? Ela, filosofia africana. Eu falei, olha, eu não conheço nada. Você vai me ensinando e eu vou assinando. Aí depois um colega meu, que é o Rodrigo dos Santos, né, desde a época da graduação, resolve fazer mestrado. Então, eu me torno, a princípio, uma tentativa de acolher. Né, acolher, né, corpos negros que querem estudar temas que não são, né, estritamente tão facilmente aceitos, né?
mas muito sem saber um pouco qual era o meu papel nisso, né, que a princípio foi determinado numa conversa com o senhor Tranca-Rua das Almas, né, e o senhor Tranca-Rua disse o seguinte para mim, eu chego para ele e falo assim, Tranca-Rua, as pessoas estão me procurando, eu sou um homem branco, né, não quero ficar aparecendo a custo dos outros, não quero ficar parecendo que eu estou me promovendo, o que eu faço? E aí ele foi curto e grosso, né, tipo, puta que pariu, moço. Né? Tem que citar o palavrão, porque o palavrão faz parte, né, da consulta com o Exu. Né? Puta que pariu, moço. Isso é filho de Ogum. Vai na frente e abre o caminho para o pessoal passar. Então tá, a princípio é isso que eu vou fazer. Estou ali, né? Fui me tornar, né, coordenador de pós para brigar por cota, para criar uma nova linha de gênero e raça dentro da filosofia. Fui lá, estou aqui, então a minha tarefa é brigar. Né? Mas nessa briga é interessante porque você vai também se encontrando, né? Você vai ali tentando entender. Então, cada vez mais a relação, né, em pessoas, né, ligadas ao candomblé, sobretudo, né, foram me trazendo as minhas experiências na Umbanda. Né, e aí eu pensei, então tá. Alguém falou? Acho que alguém tinha levantado a mão, não, né? Não. Então, aí, vem uma coisa que eu aprendi com esse caboclo Derrida, aí, um caboclo, né, franco-magrebino, né, um caboclo do Magrebe, né, esse Derrida, né, que o termo caboclo funciona bem, porque na França todo mundo sabe que ele não era branco nem nunca foi branco, né, por ser argelino. Né, ele pode ter até pele clara para a gente, mas na França sempre ouviu muito bem que não era branco. Né? Mas aprendi com esse caboclo Derrida ali, né, da gente sempre uma certa honestidade ou sinceridade na nossa escrita, né? Falar a partir daquilo que toca a gente, né? De nossas experiências. Eu acho que o Arruaças, então, foi uma possibilidade ali de eu juntar meus pedaços, né? De juntar alguns pedaços e poder falar a partir de experiências minhas, né? Da relação com as macumbas, e eu falo das macumbas cariocas, né? Eu não conheço Terecô, não conheço Catimbó, sou louco para conhecer, né? Mas não me sinto à vontade para falar daquilo que eu não conheço e daquilo que eu não conheço como experiência, né? Como aquilo que toca meu corpo, que me constitui. Então, acho que o Arruaças foi um presente nesse sentido, sabe? E é claro que eu tinha que pensar, então, como que isso se apresenta para mim? Eu tenho um amigo chamado Fábio Borges, né, que é uma pessoa assim, né, que vocês precisam conhecer, né, um doutorando em filosofia, professor da rede estadual, né, que é um exemplo para mim, né, por ser alguém que é feito no santo, né, e também, além de feito no santo, ele é de crença evangélica, né, e lida muito bem com essas duas coisas, que aparentemente, né, uma perspectiva, né, como assim? Né, você é evangélico e é macumbeiro, né? Então, eu aprendo muito com ele. E uma vez ele falou para mim uma seguinte frase, o Caterine, que me marca muito. Ele fala o seguinte: só tem dois tipos de religião. As que acreditam que você fala que é possível falar com o morto e as que não é possível. Só tem os dois tipos. Eu falei, então tá, também só tem dois tipos de filosofia, né? Os filósofos que assumem que filosofia é uma conversa com o morto, né, que a gente está ali conversando, e os que não assumem. Os que querem inaugurar uma coisa nova, os que querem ali romper, que querem... Né? E eu falei, então é isso. Né? Talvez, né, a grande questão seja um aprendizado, né, de como falar com os mortos. E aí eu me lembro muito, quando eu penso nisso, dessa situação, né, de quando eu nem sabia o que era macumba, de uma família justamente, né, totalmente, né, uma família que só se diz católica porque todos foram batizados, eu não fiz nem primeira comunhão. Então, esse católico brasileiro, né, é o católico classe média, né, é só para poder ir à missa de vez em quando, né, ter um círculo social, mas nisso, nem isso se tinha aqui em casa. Né, meu pai me proibiu de fazer a primeira comunhão na época, eu não queria, né, que eu fizesse, eu queria que todo mundo fazia. Né, e aí acontece isso, né, essa experiência aí de ter que acolher o que você não sabe o que é. Né? Então, acho que para mim, Catarina, é fundamental, né, hoje,
né, pensar isso, né, de que talvez isso seja, né, o princípio máximo do acolhimento, no sentido derridiano, né, Felipe? Ou como que é uma outra forma do que eu fui muito tempo depois, né, muito mesmo tempo depois, ouvi da minha mãe de santo, né, quando ela falava para os médiuns o deixa vir quem tem que vir. Deixa vir quem tem que vir é um princípio para mim de hospitalidade incondicional, né, porque deixa vir quem tem que vir é o que é ruim para você pode vir também. E você vai ter que lidar com isso, né? Você está ali aberto para essa autoridade que você não sabe, né? Mas tem algo além, né, Catarina? Além disso, né? Que corpos também são esses, né? Que corpo é esse dessa moça, né, que aparecia, né, e que não era minha mãe e era ao mesmo tempo, e esse desejo por dançar, né? E para mim essa relação, né, sobretudo nesse momento em que minha mãe procura o centro kardecista aqui perto, né, eu moro, né, num dos bairros mais conservadores, né, do Rio, que é a Tijuca, né, e ela vai aqui no centro kardecista, que é o que mais tem, né, cheio de centro kardecista na Tijuca, e ela é expulsa, né, para mim isso é a própria relação desses corpos dissidentes com esse positivismo. Para mim isso é a história da Umbanda, ou das umbandas no plural, né, como se chama, gosta das umbandas. Isso acontece em diversos lugares, isso já começou sempre em algum lugar, né? Onde a umbanda começou, que é uma coisa que tem dado muita briga, né? Ela sempre começou. Ela começa quando alguém baixa onde não é chamado para baixar, né? Para desordenar uma certa ordem pré-estabelecida ali, né? E trazer talvez uma potência do novo, né? Tá ali lidando com aquilo. Essa moça só queria dançar e eu só soube quem era ela, ou seja, ela só conseguiu falar o nome quando ela pôde dançar, né? Ou seja, a própria identidade dela só foi possível na dança, né? Na música, no tambor, né? Antes ela não dizia o nome. Então lá veio. E o que é interessante é que depois disso, né, o Simas tem, né, me provocado, né, a escrever algumas letras de música, coisa que eu nunca imaginei que ia fazer na minha vida. Eu já achava que o Arruaças eu estava no máximo da minha experimentação estilística, que eu nunca ia além disso, porque sempre foi uma preocupação minha, escrever de outra maneira dentro da academia, né? Talvez dançar, né? Para quem não sabe dançar, para quem é um corpo gordo, duro, talvez gingar com a palavra seja mais fácil do que gingar com o meu corpo, né? E é interessante que a primeira música que o Simas me pede, no sentido de que ele me manda uma melodia e pede para eu musicar, é uma variação do ponto da Pombagira de Maceió. Então, isso é uma coisa depois que é interessante, ele me provoca justamente, né? Olha, você quer tentar essa coisa? É muito, muito fácil, entre aspas, né? Pegar uma poesia sua e musicar. Agora, vamos ver se eu mando uma música para você, uma melodia, um lalaiá, e você bota a letra. E aí ele me provoca com a dona Maceió ali. E é interessante, porque justamente a minha questão na música é talvez tentar olhar para aquela moça que veio da fazenda, olhar para aquela moça que vai para as ruas, né? Aquela moça que vem para o Rio. E aí foi muito interessante, gente, que eu já tinha achado muito bonito, né, conseguir escrever esse texto, né, em homenagem a essa moça, mas quando eu fui escrever essa letra, e é uma capoeira, né, que é né, um chamado para a guerra, né, é uma capoeira, o ritmo da música, né, eu acho que me deu, né, o presente de talvez tentar me conectar com a história da moça, coisa que, né, eu nunca soube, né? E essas coisas a gente sabe, né? Só vem no segredo, né? A gente nunca vai poder ter certeza do que foi, se é invenção minha, se alguém soprou no meu ouvido, mas isso, ela foi acontecendo através dessa melodia aí do Simas, né? Mas eu gosto muito, por isso eu acho que você escolheu um texto que tem a ver comigo, com a minha história, com a proposta do Arruaças, com a questão das mulheres na minha vida, né? Então eu fico tocado demais, Caterine, com essa sua questão. E eu me desculpe se eu falei muito, porque eu falo demais, né, gente? Eu sou muito tagarela. Não, está sendo maravilhoso te ouvir. E essa distinção da filosofia eu vou levar para a vida, realmente. Aqueles que acreditam, né, que é possível falar com os mortos, os que não acreditam. Gente, a gente já pode passar para o Jefferson?
Pode ser? Só um adendo aqui. Caraca, eu tô extasiado, assim. Professor, o senhor tá falando pro senhor, o senhor pode estar falando um monte de coisa. Mas, assim, eu esperava que, sei lá, uma aula, uma exposição, e isso é surreal o que tá acontecendo aqui. Como se eu falar, tem coisa que só vem do segredo. Cara, que incrível. Eu me lembro até uma frase do Simas mesmo, que ele fala, né? Que ele fala o entendimento pleno do místico, é o desencanto, alguma coisa assim, que não tem que entender. Enfim, lindo. E aí, a gente escolheu também outro textinho do senhor, muito interessante também, gostamos bastante, que é assim, ó. Benjamin Rosa nos ensina que Ô Jefferson, essa coisa né, tem uma frase linda de uma cabocla ucraniana brasileira, né, que é Clarice Lispector, né, e essa cabocla do mar, né, inclusive, né, ela fala isso, né, que a gente de não buscar entender demais, né? Eu acho que isso é um princípio fundamental para o encanto, né? Eu acho que o entendimento é o desencanto, justamente, né? E que forte, o senhor sendo professor de filosofia, entendendo isso, passando isso pra gente, cara, é surreal. Aí o texto do senhor é mais ou menos assim. Benjamin e Rosa nos ensinam que o filósofo das ruas, que é filósofo nas ruas, precisa ter consigo sempre seu caderninho de notas para não deixar escapar, sabendo que sempre vai escapar o que lhe surpreende, exatamente o que a gente falou agora. Notas e notas, rabiscos e rabisco, memórias do dia seguinte, letras trêmulas da bebedeira ou nubladas de ressaca são, ou deveriam ser, matéria privilegiada para o filósofo. É a partir disso, do que se viveu, do que se bebeu e se comeu, dos cheiros, dos temperos, dos suores, das salivas, dos sons e das letras, de todas essas palavras encantadas que tentamos captar, que o filósofo precisa partir para a experiência de pensamento. Uma filosofia que possa ser considerada verdadeiramente brasileira e popular deve partir da própria experimentação, com seu próprio sotaque e afirmar regionalidade contra o universal. Não para uma exaltação de si em detrimento do outro, mas ao contrário, com uma apresentação de si, que na verdade é um convite para outras vozes, outros sotaques, outras experiências também entrem em cena. É nesse sentido que, quando proponho eu fazer uma filosofia popular brasileira, só posso fazer isso a partir do meu lugar como carioca, homem, branco, bicha, com sobrenome de colonizador, crescido em um bairro de classe média do Rio de Janeiro, que pretende apagar seus rastros populares das ruas, dos bares e dos morros, tendo o privilégio da macumba cair sobre minha cabeça desde o início de minha vida. Só a partir daí, disso que vive, que me constitui, posso empreender uma filosofia que, como diria Nietzsche, seja feita com sangue, mas, como ensina Maria Navalha, com o meu sangue, com o sangue meu e do outro. O sangue que é também o das batalhas, das lutas, dos inimigos. É com esse sangue que, com a ponta da navalha, gostaria de um dia ter a força para escrever. Assim, surreal, mas agora, depois desse fôlego de luto, que eu queria ler outro trechinho do senhor, que o senhor fala bem assim, ó. Era isso de que precisava. Se há alguma metodologia possível para se falar das ruas, esse método tem de ser a própria pelintração. Aprender com o cuidado que o malandro tem com o balanço da canoa. Saber que na hora que a polícia chega, quem é malandro não pode correr e que, se a academia é a grande sapataria do pensamento, precisamos botar nossos sapatos bicolores para poder escrevermos descalços. E aí... Fechou seu microfone, Jefferson. Gente, até onde vocês me ouviram? Até o sapato do malandro. Perdão, vou ler de novo, então. Era disso que eu precisava. Se há alguma metodologia possível para se falar das ruas, esse método tem de ser a própria pelintração. Aprender com o cuidado que o malandro tem com o balanço da canoa. Saber que na hora que a polícia chega, quem é malandro não pode correr e que, se a academia é a grande sapataria do pensamento, precisamos botar nossos sapatos bicolores para poder escrevermos descalço. E aí, além de querer que o senhor comentasse um pouco o primeiro texto, lindamente como o senhor fez com o trecho que a Cat citou, eu queria saber do senhor, porque o senhor usa a metáfora do que o senhor disse que ouviu do Simas também, né? Malandro anda calçado para poder continuar andando de calçado. Eu queria saber essa sua metáfora com a academia. Como é que o senhor povoa a academia do que o senhor chama de filosofia das ruas, sem elitizar uma coisa que é essencialmente da rua, mas sem também, talvez, não sei, o senhor empunhar um discurso, talvez,
anti-academia, por exemplo, porque nós ainda vivemos num país que talvez a gente afirmar certo tipo de coisa caia na anti-academia, que a gente sabe que está ferozmente vivendo aí nesses momentos. Então, eu queria perguntar para o senhor, nessa coisa também de 2 cortes da navalha, como trazer para dentro, mas deixando fora, porque é fora que ela vive, e como pegar fora, trazer para dentro, sem elitizar. As primeiras coisas de senhor, né? Eu estou começando a aceitar isso, mas preciso começar a aceitar porque é uma questão da minha idade mesmo. Então, com uma certa idade, você tem que começar a acostumar a ser chamado de senhor. E é Mas não, interessante. é uma tendência do direito. A gente se chama até de Vossa Excelência. Não, mas aí entre É Vossa vocês Excelência e também. Vossa Senhoria. Entre vocês é a performance de vocês. Cada um tem a performance que quer, né? A performance do direito, para mim, não é tão interessante, não, essa performance, né, de vocês. Não que a da filosofia seja, Jefferson, interessante também, não. Vou tentar, então, por parte, Jefferson. Se eu esquecer de alguma coisa, você me lembra, pode me interromper. Né? Tem uma coisa interessante que eu fico tentando, quando vocês vão falando, eu vou tentando. No caso da Caterine, né, o Arruaças foi um livro que eu reli, né, e reli. Eu até dei um curso sobre ele na graduação, né? Mas a maioria dos meus textos eu nem releio meus textos. Eu não gosto de reler os textos e tal. Eu sou muito ansioso, eu já estou querendo escrever outra coisa, né? Eu adoro escrever, né? Então, quando acabo uma coisa, eu já estou com alguma outra coisa na cabeça. Sempre fui muito assim. Eu levo até bronca, às vezes, né, de amigas minhas que são revisores. Rafael, por que você não voltou naquele texto? Está ali, né, com erro de digitação. Eu falei, não vou ficar relendo. Né? Mas não é por vaidade, não, é por impaciência. Né? E isso acho que já te responde um pouco. Essa minha impaciência é uma coisa importante, né, na minha relação com a academia, ou com o fazer acadêmico. Né? Mas essa coisa especificamente, né, da filosofia popular brasileira e do como, ela surge com uma grande brincadeira. Né? Para mim, o nome filosofia popular brasileira é uma grande brincadeira, porque o nome filosofia não me agrada, nem o nome popular, nem o nome brasileiro. Né? Nenhum dos 3 termos me agrada muito. Né? Então, me serve muito esse nome, né, para fazer uma certa provocação, né, com a filosofia brasileira, que não é popular, que é elitista, ou com a filosofia, né, que nem admite que é brasileira, que é pior ainda, que é mais elitista ainda, então que não admite nem que se faz filosofia no Brasil. Né? Então, surgiu como uma grande brincadeira, né? Uma brincadeira que onde o Rufino que falou, Rafael, investe nisso, que isso dá caldo. Eu falei, se for engraçado, tá bom. Porque, no fundo, Jefferson, uma das grandes coisas que quem me conhece sabe é que eu sou muito brincalhona. Né? Então, eu acho que grande parte da crítica tem que ser feita, né, no esculacho. Né? A gente precisa esculachar um pouco essa seriedade acadêmica. Se a gente for também ir para uma relação muito séria com esse acadêmico contra o acadêmico, a gente vai estar no mesmo registro também da dureza, né, outro dia eu brinquei que é isso, né? Uma coisa é o sapato do malandro, que é onde você quer que eu chegue, outra coisa é a bota ortopédica da academia, né? Eu usei botinha ortopédica, né? Aquela botinha pesada que você não pode nem andar direito, né? Então, eu acho que o sapato é uma coisa, a bota ortopédica aí já está num outro nível. Né? Então, eu comecei justamente a minha grande questão foi, nos últimos anos, né, em sala de aula, tentar pensar num duplo movimento importante, que é trazer o fora das universidades para dentro da sala de aula, mas também levar a sala para fora da universidade. Né? Acho que são 2 movimentos que se complementam. Né? Em 2019, né, a gente teve vários convidados nas minhas disciplinas de graduação, né, que não eram, né, pessoas acadêmicas também, mas também a gente foi, né, ter aula em terreiros, a gente foi ter aula em aldeia. Né? Então, acho que também tem isso, né? Levar, tirar. Né? Então, sempre foi uma preocupação minha, né, essa crença, né, e esse dogma, né, de que o conhecimento ele tem que ser feito solitariamente e em silêncio, sobretudo. Né? Então, você tem que estar numa biblioteca, num escritório, aquele silêncio. E eu comecei a pensar, talvez, por que não escrever ouvindo música? Por que não? Não música clássica, escrever ouvindo Clara Nunes, escrever ouvindo Clementina de Jesus, escrever, por que não? Vai atrapalhar? Não vai atrapalhar, vai ajudar.
vai ajudar porque você está escrevendo uma coisa e às vezes aquilo te leva para um outro lugar. Você fala, porra, Clementina está falando comigo. A Clementina mandou eu escrever sobre isso agora. Então você está ali. Né? Então eu tenho textos que foram escritos só ouvindo música mesmo. Assim, claro que eu tinha uma ideia e tentar. Né? E vinha essa coisa para mim de um termo que eu acho filosoficamente muito pobre, ou como é tratado na filosofia, que é o termo experiência. Né? É um termo muito tratado de um modo muito pobre, justamente porque é rebuscado demais. Né? O que é a experiência, o que é, né, a relação do objeto. Né? Experiência é o que toca, é o que arrepia a tua pele. Isso é experiência para mim. Né? É isso. Então, é isso. Então, a ideia, né, do caderninho é uma brincadeira, né? Uma brincadeira porque ninguém vai para samba com caderninho. Se for, é um cara muito chato. Né? Se for, é muito chato. O cara está lá no meio do samba, está lá com o caderninho dele anotando, me poupe. Né? Mas o Walter Benjamin fazia uma coisa que é muito interessante, não é isso? Né? Ele estava lá nos cafés dele, solitário, fudido da vida, né? E ela estava lá vendo aquele movimento da Paris, dos bêbados, né? Né? Dos malandros, né? E estava ali anotando tudo, anotando a vida, né? E a coisa interessante é quando ele vai escrever, né, o Benjamin, quando vai escrever, né, o livro das passagens, né, ele tem experimentações ali, às vezes ele bota um asteriscozinho e escreve rachixe. Então, dali em diante, é para a gente saber que ele escreveu sobre o uso do rachixe. E está dando uma dica, olha só, aqui é uma outra escrita. Está experimentando escritas e dizendo para a gente, ó, isso aqui é uma outra coisa. Será que não tem algo de experimental, fundamental, né, nessas filosofias? Né? Que experimentação é essa? Né? Guimarães Rosa também viajava lá com o caderninho dele. Né? E é isso. Né? E aí eu fui pensando, né, gente? É claro que é muito fácil. Né? Uma coisa interessante foi um curso que eu dei sobre Grande Sertão Veredas, e foi muito fácil dar esse curso, e para mim foi muito estranho ser fácil, porque é um livro dificílimo, né? É um livro difícil para mim, eu demorei quase 10 anos para terminar de ler esse livro, né? E como foi fácil, eu falei, poxa, que coisa estranha isso ser fácil, né? Porque, de alguma maneira, quem escreve é um erudito, é um intelectual, né? Então é muito fácil para um filósofo transformar em conceito, né? Pensar numa certa metafísica do sertão. Então, tá. Então, Guimarães não é, para mim, então, um desafio. Né? O que é o desafio, então? Né? O desafio é justamente ouvir quem não está falando para a gente da academia. Esse é o desafio. É quem não está nem aí. Né? É quem está na rua. É quem está na rua e a vida está totalmente alheia à universidade. Não quer e não gosta, às vezes, da universidade, não quer falar para a gente. Como é que a gente vai, então, conversar com essas pessoas? Para mim, a questão, então, é aprender a conversar, aprender a escutar e aprender a se colocar, ao seu corpo se colocar. O que é isso? Imagina, gente, isso. Imagina que é um filósofo, sabendo que você é filósofo, claro, chegando num terreno. As pessoas todas se congelam, ninguém está a fim de trocar com você, não. Lá vem o chato, né? Analisar a gente. Né? Por isso que a ideia lá do Simas e do Rufino, né, da cambonagem, né, é fundamental. Né? Aprender a admitir que não sabe nada disso. E que está ali para ouvir. Está ali para... Então, no fundo, essa questão do caderninho, né, para mim, hoje, é muito mais... Vá experimentar e escreva a partir daquilo que te toca. É isso. Essa coisa que a gente tem, às vezes. Né? Eu voltei a ter caderninho, porque eu estava viciado em mandar mensagem para mim, né, no meu grupo solitário comigo no Zap. Então, eu chegava em casa, isso, outro, isso, outro. Não, mas eu voltei a anotar, estou gostando de voltar a ter um caderninho. Mas é um pouco isso, né? Você chega cheio de ideia, todo pilhado. Pô, tenho que botar essas ideias ali. Né? O que vai dar depois, vamos ver. Né? Mas o que te tocou ali? Né? O que está te movendo a pensar? Né? Então, para mim, um pouco essa ideia da experiência tem sido cada vez mais fundamental. Né? E essas anotações fragmentadas, né, no impulso são ótimas. Né?
Mas é isso, né? A gente não é o chato lá, né, que vai ficar anotando lá quando o samba está rolando, quando, né, quando a macumba está comendo, o cara está lá anotando coisas, impressões. Não. Vê o que você carrega para casa com você, né? O que vai com você. Né? O que for com você está querendo, né? Está querendo ser pescado. Né? E aí você vai pescar. Né? E aí vem essa coisa, né, da navalha, do dentro, do fora. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Eu tive uma linda aula uma vez com uma das maiores especialistas em Hilme, que é da UFMG, a professora Lívia Guimarães. Né? A professora Lívia Guimarães é uma moça linda. Né? E a Lívia, eu chamei ela para o IFIX uma vez para falar e tal. É uma pessoa muito generosa. Né? Apesar de só estudar Hilme, né? Já me chamou para falar para os hilmianos, porque achava que eu tinha uma coisa para algo a acrescentar para eles, né? Foi lá e ela dá uma aula brilhante sobre Hilme, brilhante. E aí ela senta ao meu lado, né, na plateia e olha para o quadro e fala assim: gente, olha que coisa linda, né? Eu adoro Hilme, eu só sei falar disso, eu só tenho isso. Mas eu não consigo hoje não olhar para isso e ver que Hilme só foi Hilme porque escravizaram pessoas, né? Porque indígenas foram assassinados, né? E por isso houve um grande Hilme. Eu não consigo mais hoje dar mal de mim sem pensar isso. Isso é uma coisa foi muito tocante para mim. Já está dizendo, olha, eu não tenho como passar a odiar Hilme, não tenho. Tudo que eu sou, uma mulher que está quase se aposentando, a minha vida foi dedicada ao Hilme. E eu só sei falar disso. Mas isso me deixa triste também, saber que essa grandeza desse autor que eu acho lindo, que eu acho revolucionário, né, tá ali ligada a uma certa história da Europa. Né? E a que custo? A grande filosofia, né, britânica. Né? Quando eu falo filosofia inglesa, ela fica puta porque ele não era inglês. Né? E que, né, a que custo? A custo de quê? Então, ao mesmo tempo, Jefferson, desde a minha vida foi treinada para eu ser um acadêmico, né? Eu fui treinado para isso, né? E tenho todas as condições, né, facilitadoras para isso. Sou homem, né? Sou branco, né? Sou de classe média, né? Entrei numa universidade sabendo falar línguas, né? Então isso, eu já tinha ali, né, as condições, né, que a academia gosta, né, para se tornar o acadêmico. Né? E sou muito consciente disso. E, de alguma maneira estranha, Jefferson, eu tenho um profundo descaso com relação à academia, mas eu também adoro. Eu também adoro de uma certa maneira, sabe? Sempre gostei de alguma maneira estranha, né? De poder, né? Eu tive um problema muito sério no meu doutorado, né? Fiz uma das primeiras teses em filosofia sobre Derrida na filosofia, né, do Brasil, né, e tive com carta para Sorbonne, etc., eu ouvi do cara: olha, Derrida não é filósofo, não vai ter bolsa nenhuma, não. Né? Então, apesar, né, de estar ouvindo há 20 anos, né, que o que eu faço na filosofia, que eu canso de ouvir, né, cada vez mais que me dizem que o que eu faço não é filosofia, ao mesmo tempo, estranhamente, mais filósofo eu me sinto. Eu nunca gostei de me chamar de falar que eu era filósofo. Nunca gostei. Sempre fui um leitor de Derrida, um leitor de Levinas. Cada vez mais, né, eu tenho gostado, né, de falar que então eu faço filosofia sim. Né? Tenho ficado mais confortável. Né? E quanto mais eles querem apertar o sapato, Jefferson, mais eu me sinto descalço, sabe? Né? Mais eu me sinto à vontade para assumir para mim mesmo que eu faço a filosofia, sabe? E de que eu tenho um lugar, né, hoje, né, na instituição filosofia. Eu estou numa grande universidade, né? Eu estou num departamento de filosofia, né, reconhecido, né? Fui chefe de departamento, fui vice-diretor, fui coordenador de pós, fui membro da avaliação CAPES, né, do quadrienal, ou seja, tá.
eu tenho um lugar que eu posso me dizer, então, que eu faço filosofia assim, e vão ter que engolir o que eu faço, né? E vão ter que engolir o que meus orientandos fazem. E vão ter... e aí também é isso que talvez seja interessante, Jefferson. Né? Isso também eu aprendi com esse caboclo Derrida. Né? Aprender a passear pelas frestas. A passear pelas frestas da instituição. Para quê? Para largar essas frestas. Né? Tem uma imagem que eu gosto muito, né? Quando eu imagino que a gente está engolido, né? Por essa colonialidade, né? Por essas instituições, né? A gente está aqui engolido dentro do estômago disso. Então, vamos provocar uma azia, né? Já que a gente está aqui dentro, vamos provocar uma azia, vamos fazer, quiçá, uma úlcera. Aí vai ser melhor ainda se a gente conseguir ferir o corpo dessas estruturas. Né? E aí, né, aprendido a valer do meu privilégio como um homem branco dentro de uma universidade. Né? Que eu sei que tem coisas que eu faço hoje que, se fosse uma mulher negra, não ia... Quer dizer, não ia estar nem no... Eu sou de um departamento que não tem nenhum negro. Né? Então, isso já é, né, uma questão. Mas eu sei que, se fosse uma mulher, talvez não poderia ter certas ousadias que eu tenho. Né? Então, também é abusar um pouco, né, desse privilégio. Isso é uma coisa que eu acho que eu aprendo com São Jorge, gente. Está lá no finalzinho do Arruaças também, que eu aprendo com São Jorge. Eu não gosto, né, da ideia de sincretismo, né, esse sim, né, credos, não me agrada, né, a ideia de que vai virar uma coisa só. Não, eu sou mais do esbarrão. Né? As pessoas se esbarram no meio do caminho, e esse esbarrão às vezes é bom, às vezes é ruim. Né? Mas eu gosto muito de entender o Jorge como alguém que é trazido para cá, né, pelos brancos, né, e que, de alguma maneira, né, muda de lado, sabe? Muda de lado a ponto, eu sempre gosto desse exemplo, da minha avó, que se dizia católica, apostólica romana, ela detestava São Jorge. Eu falei, mas como assim você detesta um santo, vó? Não, São Jorge não. São Jorge e Cosme e Damião, obviamente. Os santos populares. Né? Os santos populares. Não gostava. Não gostava muito. Ele virou a casaca. Né? Ele virou a casaca porque ele foi chamado por isso. Né? Eu gosto de pensar quando Nkosi, Ogum, né, tiveram que usar a sabedoria do Mariô, né, que é uma sabedoria fundamental dos guerreiros, né, a hora de se esconder, a hora de ficar atrás da palha. Né, Mariô, né, não veja ele. Né, isso é o Mariô. Ninguém está vendo Ogum, ele está ali. Né? Nesse momento que eles tiveram que ir para lá, olha, ó, Jorge, vai lá que tu é branco, tu pode ficar na frente da batalha. Vai lá, usa o teu privilégio branco, que a gente não pode aparecer, senão a gente vai desaparecer. Se a gente aparecer lá, né? Bota o teu corpo na frente. Né? Vai com o teu corpo na frente, que nossos corpos não podem estar aí. Então, eu costumo brincar um pouco isso, sabe, Jefferson? Eu encaro assim isso que chamam de sincretismo, né? Ou que eu prefiro muito mais o termo cruzo, né, que Simas e Rufino usa. É isso. Né? Alguma coisa se cruzou ali e, ao mesmo tempo, São Jorge, Ogum é Ogum, Nkosi é Nkosi. Né? Não tem o é. Né? São Jorge é. Esse é que é o problema. Eles estão juntos. Né? Tem um amigo meu que eu queria muito que vocês conhecessem, que é o Marcelo Moraes, né? Um filósofo das periferias, né? Da primeira turma da UERJ de cotas, né? Um cara que ouviu ao longo da graduação que quem pega trem não pode fazer filosofia, né? Quem anda de chinelo não pode fazer filosofia. O que tu está fazendo aqui? Ele era vendedor ambulante, ia, né, para a UERJ à noite depois. Hoje é professor da UERJ, da FFP, lá de São Gonçalo, né, com um lindo doutorado em filosofia. Né? Ele tem um texto legal da última CUT, que posso mandar para vocês, que eu tenho o PDF, que é o É Nós, com I e X. Né? Esse É Nós, né? Essa ética do tamo junto, Jeff. A ética do tamo junto. Né? E é um pouco isso que eu acho que é esse cruzo de Jorge com Ogum, é tamo junto. A gente não é a mesma coisa. E aí Jorge entra em cena ali, porque o corpo dele pode estar à frente em certos momentos que os outros corpos não podem.
né? Assim que eu gosto de ler um pouco a figura de Jorge e de aprender com ela, né? Então, eu tenho abusado dos meus privilégios, sabe? Só que tem uma coisa, desculpa tagarela, né? Esse é o problema de não ter preparado nada, que aí a gente vai delirando, né? Que é uma coisa que eu tenho pensado muito, eu ainda não consegui direito, Felipe, desculpa se estiver carente de conceito o que eu vou dizer, porque eu ainda não consegui formular adequadamente o que eu quero dizer, né? Mas tem né, uma formulação do Derrida, né, que a filosofia supõe escolher suas heranças, né? Está no debate dele com a Rodinesco, né? Luana conhece bem também, né? Escolher suas heranças, né? Então, herança não é só dizer sim, né? Se você vai escolher, você pode dizer não para outras, né? Então, é claro, né, que tem toda uma necessidade, sobretudo, né, de descendentes, né, de pessoas que foram escravizadas, de pessoas que foram assassinadas, estupradas, né, de resgatar as suas heranças, né? Eu gosto de escrever do sobrenome de colonizador, né? Eu acho que eu tenho que brigar com algumas heranças. Eu tenho também que escolher, né, que heranças eu não quero seguir, né? E o Adolfo Lobo foi, né, o primeiro Adolfo Lobo foi um higienista, né, destruidor de sobrados, né, projetos sanitários, né, enfim, né? Então, essa herança eu não quero assumir, né? Pelo contrário, eu não quero ser aquele sanitarista da filosofia, sanitarista da universidade. Ao contrário, eu tenho que estar o tempo inteiro brigando. Eu pensei isso quando eu participei de uma banca do professor Cláudio Medeiros, está na UF hoje, uma tese sobre né, toda a questão da saúde, né, no começo do século XIX, e no século XX, desculpa, no final do XIX, começo do XX e tal, né, e ele estava ali, né, e aí, o que era interessante é que ele, metade, né, o primeiro Adolfo Lobo aparecia lá, né, no começo da tese, né, nesses projetos, grandes projetos, né, de saúde pública, e o que implica isso, né, de demolição de desabrigo, etc., né? E ele criticando, né, ele é um Foucaultiano, né? E aí, no final da tese, aparecia eu, né, do outro lado, né? Não do lado do velho Adolfo Lobo. Eu falei, poxa, que legal isso, né? Que bom não estar do lado dele, né? Que bom é isso. E eu tenho pensado muito nisso, sabe? De como talvez nós brancos tenhamos uma urgência de brigar com nossas heranças, né? E isso serve para o vovozinho nazista. Ah, ele é tão bonzinho. Não, ele é um vovô filho da puta. Não é porque seu vovô é isso, né? É a vovozinha, né, que acha que a empregada doméstica não pode ter televisão igual a dela, né? É isso. A gente tem a obrigação de estar ali, né, escolhendo com quem a gente quer estar junto. Né? Porque, ao mesmo tempo, olha que coisa louca, né? Eu tenho um sobrenome, gente, que é o mesmo sobrenome desde meu tataravô. Não tenho, ninguém tem nenhum outro da família, dos homens da família. Quando a gente foi apagada nisso, né? Meu pai, meu avô, meu bisavô, olha assim, né? Eu só consigo chegar a um Egum, né? Seguindo ali a música do Gil, né? Meu filho perguntou para o pai onde está o avô, tatara. Só consigo chegar a um, né? E minha avó paraibana, nascida de uma pessoa que não faz parte do jogo, né? Que é neta de indígena. E meu bisavô cearense, que ninguém nem sabe, né? E essas coisas, né? Esse apagamento, né, que a gente tem que estar atento, né? Então, talvez seja uma ideia, né, Jefferson, por isso eu gosto de falar, sacanear esse sobrenome de colonizador, né, de que eu também tenho que estar em batalha comigo o tempo inteiro. Né? Eu preciso estar o tempo inteiro em batalha comigo e com a minha ancestralidade. Né? Isso talvez, né, Felipe, seja muito interessante. Né? O Derrida fala muito disso, né? De que como é que você vai falar de desconstrução se você não tiver o tempo inteiro com esse exercício sobre si próprio? Né? Então, para mim, a minha ideia de desconstrução da colonialidade, que é um termo que eu tenho preferido para não me meter em brigas de pós-colonial, descolonial, decolonial, né? Desconstrução da colonialidade, né, também envolve o tempo inteiro estar atento em que medida você está
sempre associado a alguma postura colonial, né? E aí tentando me entender e aí poder talvez trabalhar nas brechas. Eu acho que eu esqueci muita coisa que você falou, hoje. Se faltou alguma coisa, você me fala, que eu falo mais. Você também adicionou muita coisa que eu nem citei, que enriqueceu demais isso aqui. Valeu, professor, tá ótimo. Rafael, te ouvindo, eu me lembrei de algumas coisas. Primeira, quando eu me mudei para o Rio, um professor da UFMG, não vou dizer quem, um professor já aposentado, ele disse que filósofos não moravam na praia, porque é impossível fazer filosofia na praia. Quando eu me mudei para Petrópolis, ele me respondeu: parabéns, agora você poderá fazer filosofia. Como assim? Ô, Felipe, ainda mais em Petrópolis, você está ali junto da monarquia, você está no lugar ideal, né, para fazer. Tem a neblina de Königsberg, né? Tem ali, né? Tem tudo. Mas você sabe que eu tive a felicidade de ter um professor, né, que é o professor Roberto Machado, né, na minha graduação em filosofia, né, que era uma pessoa muito interessante, né, lá dentro, né? E ele fazia com o professor Daniel Lins, né, da Federal do Ceará, né, era da Estadual do Ceará na época ainda, eu acho, né, os seminários Nietzsche-Deleuze. E o que é interessante é que os seminários Nietzsche-Deleuze aconteciam e estava previsto no seminário que todos iriam para Jericoacoara depois. O seminário aconteceria na praia, né? E era o famoso Nietzsche on the beach, né? Então, isso para mim e vou falar claramente, né? Se vocês, o Felipe, que não é do Rio de Janeiro, né? Se você circula mais por Minas, por São Paulo, a filosofia carioca é totalmente debochada por isso. Né? Eles não são sérios. Né? É isso, eles não são sérios. E o que é interessante do eles não são sérios, Felipe, é que o IFIX, antes de ser IFIX, né, quando era a Faculdade Nacional de Filosofia, né, a filosofia estava junto com a literatura. Você tinha ali filosofia e literatura no mesmo prédio. Né? O que é uma coisa muito interessante. Né? Você tem na Federal de Ouro Preto, no IFAC, né, que é um dos ambientes mais interessantes da filosofia é em Ouro Preto, né, Instituto de Filosofia e Artes Cênicas. Eles têm uma revista linda, né, que é Arte e Filosofia. Tem. É muito boa essa revista, boa mesmo. E Felipe, olha como ganha. Na UFC, o Instituto é de Artes e Filosofia juntos. Onde, Luana? Na UFC. É isso, né? Eu acho que a filosofia ganha muito quando ela sai de perto, não da palavra humana, mas da palavra ciência. Né? E vocês pensem que é sempre filosofia, porque a filosofia não é uma ciência humana nem social. É filosofia e ciências humanas. Filosofia e ciências sociais. Então, ela pode se associar com quem ela quiser. Ela pode se associar com as ciências exatas, ela pode se associar com as artes, ela pode se associar com o direito, pode. Né? Mas eu acho muito interessante quando esse encontro, essa associação institucional é com as artes. Eu gosto muito, Felipe. Muito bom. E uma outra coisa, eu me lembro de um professor também da UFMG dizendo que com esse politicamente correto, agora só vão dar espaço para negros, índios e italianos. E eu caí na gargalhada, porque ele descreveu basicamente a minha família, mas enfim, nós somos todos negros, índios e italianos. Mas vou passar agora a palavra para a queridíssima Luana, que eu sei que ela tem várias questões para fazer, ela já me trouxe uma lista, mas vai, Luana, contigo. Ô, Luana, eu estava vendo que você comentando do velho Manfredo, né? Ele tem uma frase ótima, né? Que ele fala que qualquer mulher que se case com um filósofo, olha só, o filósofo, né? E tem a mulher do filósofo, né? Filósofa não existe, né? Também. Qualquer mulher que se case com um filósofo tem que saber que ela é a segunda, porque a primeira sempre vai ser a filosofia. Eu adoro essa frase também dele. Ele é padre, né? Assim, tem todo um horizonte de significação do mundo que é um pouco... Não, Luana, os padres do IFIX eram ótimos, todos casados, todos davam camisinha para na sua paróquia. Felipe, eu tive aula com o professor Luiz de Bordim, que era o único cara no IFIX na 90 que falava de escola de Frankfurt, o único que falava de Marx.
né? Não, Era um padre casado, né? ele não chega até a camisinha, mas ele chega no Marx, então É isso. tá tudo ótimo. Não, eu estou maravilhada de escutar o professor Rafael hoje, simplesmente extasiada. Eu até fiz, né? Eu mandei para o Felipe e para os outros moderadores da conversa, eu mandei 3 perguntas, mas que arrependimento. Ou que nem arrependimento, né? Eu vou deixar essas perguntas depois para te mandar, né? Eu acho que tem algumas coisas que ficam ali no reino da escrita que talvez, enfim, fique mais apropriado mas enfim, depois eu percebi que são 3 perguntas um tanto quanto posh, um tanto quanto um tanto quanto demais. E ouvindo você falar, não é? A emoção, o que me toca na realidade é o que eu sinto agora, estando aqui na Alemanha, nesse país que honestamente eu me sinto pisando na rua, eu me sinto pisando em sangue. Mas ainda assim, não é esse, como tu falaste, não é da Maria Navalha, né? Esse ato de matar sem tirar sangue, esse engolir sem mastigar, que eu acho que toda a nossa filosofia, o nosso direito continuam sendo deglutidos e pingando sangue com os olhos, né? Com os olhos na Europa. Para mim é que até o ônibus chegar na hora certa me irrita, me parece um privilégio, sabe? Assim, para tudo me parece um privilégio estranho, não é? Porque para mim eu sou filha de um homem negro, sou filha de uma mulher que se diz galega, né? Que galega lá no Ceará é quem é o descendente de europeu que perdeu a árvore genealógica em algum passo da caminhada, porque ninguém sabe nem se a gente é descendente de italiano, ou de português, ou de quer que seja. E eu, que sou cearense, que, enfim, né, como diz o Belchior, tudo que pesa no norte cai no Rio, terra tirana. Então, fui eu cair-me em Rio, terra tirana. O que me chamou a atenção nesses 2 textos, não é? Assim, são 2 textos de... Eu vou compartilhar um estranhamento que eu acho que é muito mais interessante do que as perguntas post que eu havia pensado principalmente sobre Derrida, não é? Que é um dos meus interesses. Essa noção de escrevivência com a qual a gente está lidando aqui tem uma ligação muito forte com um pequeno trecho do que tu falaste, que eu escrevi o Arruaças para juntar os pedaços de mim. Não é? Toda a noção de escrevivência para Conceição Evaristo é essa noção de transbordamento da memória e de penetrar, através do que ela fala, né? Penetrar nos espaços em branco dos textos. Então, mesmo que eu tenha uma narrativa, mesmo que eu tenha a minha história montada ali no reino dos conceitos, no final eu entro nos pedaços em branco do texto. E no direito, a gente tem essa ilusão, ou talvez essa, digamos assim, essa necessidade de achar que a gente é capaz de fazer as coisas, que nem a dona Haraway fala, né? Do reino de lugar nenhum. Então, falar na terceira pessoa, falar como se você fosse falando da boca de Rábula mesmo, né? Você não tem raça, você não tem gênero, você não tem naturalidade, você não tem nada disso. Então, eu acho que para todo mundo que compra a ideia de escrevivências, primeiro que um passo é começar a se colocar nos textos. Como é que eu vou... Acho que todo mundo que começou a escrever em primeira pessoa se sentiu emocionado quando começou a fazer isso. Porque eu comecei a fazer isso no doutorado, mas, assim, até ali me parecia uma coisa herética, sabe? Escrever em primeira pessoa, eu sou gente? Não, mas isso aqui não saiu do meu dedo, sai do dedo de Deus, sai do dedo de alguém, de uma entidade, de uma coisa sobrenatural, né? E aí o meu estranhamento hoje, eu com esse processo, né, enfim, de me colocar sempre na reflexão do que eu tô estranhando, eu encontrei o teu texto, o segundo, numa revista científica, né? Que é a Calundu, que é esse da Maria Navalha. E eu voltei, não, mas é o mesmo texto? Não, calma. É o mesmo, como assim? Mas eu tive uns 5 minutos de confusão para entender que se tratava do mesmo texto que tu tinhas publicado num blog, não é? No blog no HH, que é o blog de humanidades, né? E
o que me doeu mais depois foi pensar por que eu estou tão inculcada que essa escrita e que esse estilo é metodologicamente adequado para estar aqui numa revista científica ou numa revista pretensiosamente entendida como academicamente apropriado, né? E aí, uma pergunta que não é nada a ver com o que eu tinha pensado, não tem nada a ver com os Derrida que eu tinha enfiado ali, todas as possíveis vias e saídas e entradas, mas eu ainda quero depois conversar contigo sobre essa possibilidade de pensar o direito na navalha, porque eu realmente, depois eu fiquei me dando conta de que direito na navalha me faz lembrar da violência performativa do momento fundacional da justiça. Então, depois a gente conversa sobre esses mundos enormes aí que essas possibilidades de cruzo entre a filosofia da navalha, a filosofia e o direito na navalha. Mas eu queria te perguntar como foi, porque supondo que uma pessoa com carrego de Heidegger e com carrego de Hegel, essa criatura não começou a escrever desse jeito, né? Ela não começou a pensar a escrevivência e a entrar a coletar os pedaços de si, como tu falaste nos textos, já de cara, né? Eu acho que agora, com o tempo passado, olhar para trás em retrospectiva é sempre um ato também de aproveitar a inversão, né? Aproveitar para fazer tombar todos esses ideais de que do que foi o passado e trazer de novo para o presente. Então, eu queria perguntar para ti como é que foi esse processo de começar a se colocar nos textos, de começar a pensar, e eu acho que isso aqui, para todo mundo, é importante que está aqui. Muito mais do que pensar em Derrida, para quem está no direito, eu não sei, talvez na filosofia, não sei, acho que talvez não, mas para quem está no direito é muito doloroso se colocar nos textos. Você sempre tem que estar com muitos dedos, com todos os dedos das pés, dos mãos e todos os antepassados possíveis. E é muito doloroso você pensar que você pode, que vão lhe cobrar porque você deslizou, não é? Quando, na verdade, deslizar é muito mais natural, deveria ser muito mais humano e apropriado para a espécie que você habita do que não deslizar, né? Então eu queria perguntar para ti isso, né? Assim, chegar nesse momento de 2020, tu dizer, olha, eu escrevi um livro que foi basicamente coletar os pedaços de mim. Como é que foi sair de uma como é que começar numa graduação em filosofia tradicional, numa filosofia que, por mais que você diga, né, nossa, os filósofos cariocas eles não são levados a sério, mas estão ali feitos na malandragem. Mas, ainda que na malandragem, olha, o filósofo carioca é muito mais respeitado do que o cearense, porque ele é malandro como ele ainda é melhor do que nós. E ainda tem essa tradicionalidade de estar na instituição, que é uma instituição das maiores instituições do Brasil, né? Então, eu queria te perguntar como é que foi esse processo de começar a escrever contigo no texto, começar a escrever catando os pedaços do Rafael Haddock Lobo dentro de um texto, e não é, se tu tem alguns insights para dar para a gente sofrer menos mesmo, né? Porque aqui eu acho que é uma reforma sofrimental, assim, a gente tem que estar distribuindo sofrimentos, basicamente. Eu tenho muitos, eu tenho que dar um pouco para vocês, meus sofrimentos. Então, Luana, eu fiquei né? Claro, né? A gente está aqui né? Eu nem diria que o Sudeste é um problema, né? Acho que o Rio talvez seja o grande problema, né? Que era uma coisa que a gente queria fazer no Arruaças, mas não sei se ficou tão claro. A gente está agora pensando já para o ano que vem sair a segunda parte, né? Um outro projeto, né? Que tem por nome provisório Bodega, né? E aí a bodega pensar o Rio como uma grande bodega, né? Porque eu acho que é isso, né? Talvez o Rio seja um lugar privilegiado, porque talvez hoje seja um dos lugares mais escrotos do país, né? Escroto na tentativa de dissimular as suas tensões,
né, na tentativa de uniformizar aquilo que é absolutamente não uniformizável, né? Enfim, né? Então tem me motivado muito, né? Tentar pensar. Acho uma frase do Simas boa, né? Que ele fala que justamente a gente tem que apostar no rio que não deu certo, porque esse que deu certo é horroroso, né? A gente tem que apostar no que não deu, que é o rio dos puteiros, o rio do jogo do bicho, esse que é o rio bacana, que é o rio, né? Não é o rio das igrejas, né? Literalmente universais. Olha só o nome, né? O nome já que carrega, né? Enfim, né? Mas tem uma coisa, Luana, na sua pergunta, né, eu vou talvez te deixar um pouco tranquila, porque eu acho que tudo que eu faço eu devo ao Derrida, sabe? Eu sou muito grato a ter estudado um autor tão generoso e que permite tanto que os outros se coloquem, sabe? Eu acho que eu aprendi muito com a generosidade, né, de um autor que não quer ser lido, né, por especialistas, sabe? Assim, né, eu acho que aprendi muito com essa generosidade. Mas tem o antes, né, disso. Né? Derrida só escuto falar de Derrida em 2000, né? Não, em 99. Né? Eu entro numa graduação em filosofia na UFRJ, né, em que na UFRJ não tinha negros, né, na filosofia, né, brancos, homens, né? Não vou dizer heterossexuais, porque a gente sabe que tem muita bicha enrustida que finge que não é, né? Mas é isso, aparentemente passáveis, né? É isso, né? Ali totalmente, né? Ou assexuados, né? Também é uma outra vertente interessante do filósofo, né? Que, né? Enfim, mas entender isso, dois colegas meus negros se formam, que é o Renato Nogueira, que é meu veterano, e se forma e permanece porque ele estudava Schopenhauer, por isso que ele permanece. Se ele tivesse outros interesses, ele não tinha permanecido aí naquele momento na academia, né? E um outro colega, né, o Marco Aurélio, que hoje em dia é professor da UFBA e trabalha com filosofia medieval. Né? É isso, né? Essa era uma realidade ali de corpos, a ponto de que eu, que era mais um desses corpos brancos, não tinha paciência com aquele ambiente. Né? Eu era mais um, e eu era aquilo. Eu era mais um dos brancos de classe média que estavam lá. Né? E no dia que no meu primeiro semestre, eu começo a ter aula, né, de um autor que vai me marcar muito, né, que é o Hegel. Né? Começar a ter aula de Hegel com um grande hegeliano, e aí vem uma coisa interessante que, não por acaso, é meu primo de segundo grau, que aqui não sei como é em outros lugares, mas no Rio de Janeiro, primo mais velho é tio, né? Primo da minha mãe de primeiro grau, meu primo de segundo grau, eu tinha ali, sei lá o que, 19 anos, ele já tinha, sei lá, 40, então é tio, né? Que nem eu sou tio hoje em dia, né? Isso, né? E era um grande hegeliano, e eu fiquei apaixonado pelo Hegel. Mas sabe por que eu achei apaixonado pelo Hegel? Eu fui fazer filosofia porque eu gostava de escrever. Por que eu fiz filosofia? Eu queria ser escritor quando era adolescente, mas eu queria ser escritor. Eu queria ser escritor, e a filosofia era aquilo mais próximo do que eu imaginava ser escritor. Não sei por quê, talvez porque eu lesse Nietzsche, lesse Sartre, né? Lesse filósofos que eram escritores. Eu não consegui ler Kant, por exemplo, antes de fazer filosofia. Eu não consigo até hoje ler muito Kant, mas tudo bem. E eu sempre tive um problema, Luana. Eu sou muito preguiçoso porque eu não gosto. Eu não tenho preguiça nenhuma porque eu gosto. Posso ficar lendo o dia inteiro se eu gostar, mas se eu não gostar, aquilo arrasta. Aí eu fico preguiçoso. E aí eu entro e acho o Hegel um cara genial. Eu falei, gente, esse cara aí, isso é o quê? Esse cara que fala isso, depois fala que isso não é isso, isso é aquilo outro, depois volta e faz uma síntese. Que barato esse joguinho. Para mim era um joguinho bonito. Sabe assim, ele vai dizendo isso, ele vai te convencendo disso. Então você vai seguindo, cara. Poxa, tá. Então tá, certeza sensível, a verdade, vida sensível. Ele fala, não é nada disso. Não, como assim não? E ele vai dizendo, então tá, então não, claro que não. Aí depois ele vai para uma outra coisa e fala, gente,
eu achava que tinha um ritmo e um jogo ali que me interessava. Né? E eu gostei muito. Né? Estudei durante 4 anos Hegel. Iniciação científica, estava com monografia pronta, né? Estava com um projeto de mestrado pronto em Hegel. E esse meu tio barra primo de segundo grau, que é o Luiz Bica, né? Ele chega um dia para mim num bar e fala o seguinte: Rafa, né, eu trabalhava com o senhor escravo, a questão do desejo, e foi uma das coisas mais sensíveis que ele teve. Ele falou assim para mim: Rafa, o que você quer, Hegel não vai te dar. O que você quer fazer não está em Hegel. E ele escreveu num guardanapo de papel, que eu me arrependo de ter jogado fora, porque eu jogo tudo fora, não guardo nada, não tenho foto, não tenho nada, eu adoro jogar coisa fora. Né? E eu escrevi nesse papel, olha só, tive 3 nomes que eu nunca tinha ouvido falar, estava me formando, gente. Tive assim, Buber, Levinas e Derrida. Falei, Rafa, vai ler esses 3 caras e eu não vou mais te orientar. Vai procurar quem possa te orientar. Ele me expulsou, me demitiu, falou: eu estou vendo o que você quer fazer. É de uma generosidade também isso, né, gente? Sacar que eu queria fazer alguma coisa e que ele não ia poder me ajudar, né? E que tudo que ele sabe, ou que ele estudava, também não ia me ajudar. Né? Então, mas, eu li alguma coisa desses 3 caras e eu acho que é por aí. Né? E aí fui. Né? Foi por isso que eu fui parar na PUC. Né, do Rio, que era o único lugar que tinha o Paulo César Duque Estrada, que estava voltando, né, de um pós-doutorado. Ele era um estudioso da fenomenologia do Husserl, sobretudo, né, Paulo César Gadamer, Husserl, né, Heidegger, e aí ele chega, então, animado, que conheceu o Derrida. E é o ano que eu vou para a PUC. E ele está animado para começar a estudar Derrida. Né? E aí eu acho que tem isso, né? Eu acho que, então, a partir do momento que eu comecei a estudar, né, eu lembro que meu primeiro projeto de mestrado era uma loucura. Tinha Kierkegaard, que eu adoro, Kierkegaard também até hoje, tinha Buber, Levinas, Derrida, Kierkegaard, tinha Clarice, tinha Guimarães, era um delírio. Mas era sobre o que era religiosidade. Era sobre isso, e eu acabei abandonando esse projeto. O tema volta agora, dessas religiões, né? Mas acho, então, que teve esse primeiro momento dessa generosidade, né, do Bica de sacar. Né? Ele falou uma vez, inclusive, ele falou assim: você escreve bem textos curtos. Ele falou isso, textos curtos, aposta um pouco nessa escrita mais fragmentada, sabe, assim, né? E depois a generosidade do Paulo César Duque Estrada de me deixar escrever uma tese em filosofia em primeira pessoa. Né? Em que na minha tese de filosofia tem a primeira pessoa, tem eu falando de papo de viado que eu tive com o Vátimo quando o Vátimo esteve aqui, né, da gente falando das bichas de Copacabana, deixa eu botar isso na tese, sabe, assim, sabe, de uma generosidade de ter, né, de achar, né, que não só tinha a ver, mas que o que eu digo ali na tese, que seria pouco rigoroso eu não escrever uma tese em primeira pessoa. Né? Se eu escrevesse de modo impessoal, isso não tem nada a ver com aquilo que eu estou escrevendo. Então, uma coisa, Luana, que eu tenho brigado hoje, e aí Felipe talvez imagine mais o que literalmente é brigado mesmo, né? Me desliguei de um programa de pós-graduação, é isso. Brigar é brigar mesmo. Né? É você romper com pessoas, romper com instituições. Né? Brigado para que a gente precise compreender, Luana, que se a Catiúcia vai defender agora em janeiro uma tese sobre filosofia quemética, a forma com a qual ela vai escrever não pode ser a que uma tese sobre Kant é escrita. A forma da tese sobre Kant é escrita no interior de uma instituição que pensa que isso é a escrita filosófica. Né? Uma tese que é uma tese feita sobre orixá, né? Eu estou tendo o desbunde, né? E a responsabilidade de hoje de orientar para mim uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, que é
o babá Dailton Moreira, filho de mãe Beata de Iemanjá, que faz doutorado comigo, né? Eu falei para ele, babá, a sua tese tem que ser um xirê, tem que dançar, tem que ter música. Senão vai ser o quê? Vai ser um aprisionamento dos conceitos. Né? Então a gente tem que brigar, Luana. Eu, Felipe, Daniel, né? Você, a gente tem que brigar para que a ideia de rigor seja revista. Rigor não é se adequar a um modelo. Rigor é que a metodologia e a escrita se adequem ao objeto com o qual eu estou lidando. Isso é rigor. Então, eu digo hoje que escrever num modelo que é tido pelo acadêmico, hoje, para mim, é falta de rigor. O que eles falam de mim, eu falo deles. Bom, isso é falta de rigor. Se você pega um modelo de escrita e vai se adequando facilmente, está muito fácil isso aí. Está com pouco pensamento. Você não está refletindo sobre o como. Né? Como? Eu acho que é um trabalho de todos nós aqui, a cada texto, perguntar como. Como é que eu vou falar disso? Né? Isso a gente aprende, né? com o caboclo lá, Derrida. Né? Por que ele escreve o animal que logo soa assim? Como que eu vou falar dos animais? Eu não posso escrever um texto sobre os animais supondo que existe um conceito de animal. Aliás, eu não posso nem posso fazer um texto conceitual, porque o conceito é o aprisionamento dos animais. Então, eu vou escrever ali. Né? Uma coisa quase poética, autobiográfica, estou ali, mas pensando na singularidade. Acho que talvez, Luana, esse termo seja o mais importante para mim hoje. A singularidade da escrita diante da singularidade de um objeto. Né? E por isso que, para mim, cada vez mais as macumbas têm sido importantes. Né? Porque, assim, eu lembro... Né, a Catiúcia não passa no mestrado em filosofia na UFRJ, né? Ela não passa porque ela é reprovada na prova de línguas, né? Que é eliminatória na filosofia, então, ou seja, e a de filosofia não é eliminatória, olha que coisa louca, né? A de língua é eliminatória de filosofia, não, então, ou seja, para você ser mestre em filosofia, você tem que saber língua, não filosofia, né? Que já é uma loucura, né? Mas, enfim, ela volta a estudar comigo no doutorado, né? E na entrevista dela, claro que eu fiquei muito feliz dela ter passado com bolsa, claro, mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu estava com um colega conservador, né, que estava na banca de arguição, um colega conservador que, inclusive, tem muito boas relações com o departamento de vocês, né, o projeto dela era sobre, né, a ideia de Ibe, que é o coração na ética de Kemet. Ele fez a seguinte pergunta para ela. Olha só, olha a pegadinha do filósofo. Isso está escrito em algum lugar? Ela falou, tá, tem códigos morais escritos, né, no Egito Antigo. Então tá. Falei, fudeu. Porque esse cara está aceitando que se faz filosofia em Kemet porque tem escrito. Esse cara nunca vai aceitar, né, que uma experiência banto, por exemplo, seja filosófica. Onde está escrito? Não tem código nenhum. Como essa coisa de oralidade? E tem nada a ver com isso. Esquece que Sócrates não escreveu porra nenhuma. Né? Obviamente, esquece disso facilmente. Né? É que Sócrates não escrevia. Mas tudo bem. Né? Então, e aí vem, né, de como, né, a filosofia acaba... Aí eu comecei a me pensar, então tá, é fácil depois de muita briga, né, para um filósofo aceitar a filosofia em Kemet. Claro, é uma grande civilização. Né? Hegel respeitava o Egito. Né? Isso, né? Uma grande civilização como a China, como a Índia e o Egito. Né? É isso, tem governantes, tem Estado, né? Tem religião, tá, né? E experiências menores, mais fragmentadas, nunca vão aceitar. Né? Então, eu acho que é um pouco essa ideia, sabe, Luana, de ir mostrando, né? Cada vez mais forçando a barra. Isso, para mim, é o sapato, Jefferson. Se o sapato está aceitando já o Egito, vamos forçar mais esse sapato. Vamos alargar um pouco mais essa forma. Né? E aí vem
né? Por exemplo, você tem já, eu tenho ouvido, né, alguns aceites, né, da mitologia iorubana, né, de modo, entre aspas, também tranquilo. Ah, sim, né? Se você fala em mitologia, mitologia grega, então tá, você tem os deuses, né, os orixás, funcionam como, tá. E aí eu pensei uma coisa, Luana, eu quero saber quando que a filosofia vai conseguir conceber, não que Zé Pilintra em geral, mas aquele Zé Pilintra específico que está agora num terreiro falando que ele, aquele espírito singular, que ele tem um sistema filosófico na sua fala. Ele, aquele ali, não o Zé Pilintra, porque é isso, a filosofia é ótima para metaforizar. Ela adora metaforizar. Você vê, ano que vem, já se prepare, tudo vai ser antropofagia. Vai ser o festival da antropofagia, né? Esquecendo que a antropofagia são práticas. Práticas não é metáfora. É isso, né? A filosofia metaforiza e no que ela metaforiza, ela lida bem com a coisa. Então, isso, Zé Pilintra vira uma grande metáfora. Né? Mas estou falando daquele ali que está aqui agora, que está falando com você num terreiro. Você vai conseguir admitir que isso é uma experiência que tem uma relação filosófica naquela fala daquele espírito individual, singular ali, né? Então, eu acho que isso acho que a nossa tarefa, né, Felipe, na instituição é sempre isso, é sempre tentar alargar um pouco mais e mostrar o que está de fora, né? Mas é isso, gente. O que eu estou falando agora, para quem já leu Derrida, sabe que eu estou aqui, sabe? Não tenho nada de original no que eu faço. Talvez a única coisa original seja o como eu faço. Porque aí isso eu faço através da minha singularidade. Aí sim, né, Luana? Aí sim. Né, de como eu junto as pecinhas. Né, as minhas pecinhas. As pecinhas estão aí. Né? Talvez a minha singularidade, que não é nada original, né, seja em como. Né? Talvez a gente seja a única a cola, né, das pecinhas, a gente seja isso. Né? Como que eu vou colar essas coisas? Né? Mas aí vem agora para vocês, estudantes de graduação, de mestrado, de doutorado, que eu falo para meus orientandos. Eu falo que eu seria irresponsável, mas eu sou irresponsável. Eu sou irresponsável e arrogo a mim mesmo uma certa irresponsabilidade que eu acho que é fundamental para pensar. Quem é muito responsável está ali comprometido demais para pensar. Aliás, tem uma frase do Derrida, está lá naquele documentário em inglês, né? Está nos extras lá. E tem uma frase ótima que ele fala o seguinte: quando eu escrevo é como se eu dormisse, porque ali eu não me comprometo com nada. Eu escrevo o que vem na cabeça. O problema é quando eu vou dormir, que aí eu acordo. E eu penso, por que você escreveu isso, Derrida? Você vai falar isso amanhã mesmo? Você vai falar mal do Foucault na frente dele lá? Você vai dar merda, Derrida. Ele fala, o problema é quando eu vou dormir que eu acordo. Né? Isso é a exigência de uma irresponsabilidade radical quando se escreve. Né? Eu só estou comprometido com o pensamento. Não com fulano ou ciclano, com essa instituição, não estou. Né? Eu não lembro porque eu estava falando isso, já esqueci, já me perdi a diferença, pergunta da diferença. Ah, sim, né, de que tudo eu devo ao Derrida. E eu acho que é isso, Luana, eu acho que tudo que eu te falei é isso, é um aprendizado com Derrida, né, e que me permite falar de mim também. Mas, gente, olha só, eu sei que esse assunto é complicado falar de si, né? Porque o que é esse si? Né? Eu sei que é muito complicada a crítica ao conceito de lugar de fala, né? Mas acho que está havendo uma apropriação neoliberal do lugar de fala. Não do que é o lugar de fala. Não do que é o lugar de fala, mas de como isso tem sido, né? Como se fosse falar de si. Conceição não fala de si. Conceição fala daquilo que lhe toca, da sua experiência, que é um lugar de um certo nós. Né? Ela fala de um certo lugar que não é o lugar dela só, né? Porque senão não é um convite para o outro falar de si. Né? Então é isso. Né? Acho que a escrevivência da Conceição, né, é um lugar, né, de encontros, né?
né? Ela não fala dela, ela fala dessa experiência da pele arrepiada, né? Mas que outras pessoas têm e vão ter, né? E talvez ela fale porque as pessoas não estão podendo falar, né? Isso eu acho muito bonito também, né? Nessa ideia, né? Eu não sei por que eu acabei falando disso, Lona, eu me perdi totalmente, mas isso faz parte do jogo, né? Me lembra se faltou algo, não, faltou tudo, mas Tá mais do que eu poderia esperar. E acho que justifica maravilhosamente, né, o fato de nós encerrarmos o curso, né, em um projeto sobre escrevivência com essa aula, né, com esse encontro. Bom, então, sem mais delongas, né, já estamos encaminhando para a reta final, já vou passar a palavra para o uma coisinha. David. Oi. Não, deixa o David falar, por favor, por favor. Bom, não, então já passo a palavra para o David vai fazer também a pergunta dele, e aí você responde, depois eu já encerro, até pelo adiantado da hora. Mas vai lá, David. Primeiro, eu posso falar assim que com a experiência da leitura dos textos inicial, eu vim para cá fazendo tudo que o texto pede para eu não fazer. E eu falo isso porque esses encontros que a gente está tendo aqui, eu vou falar esses encontros porque esse eu que estou falando aqui agora é mais ou menos nesse nós que está de alguma forma reverberando aqui. Eu vim para cá, inicialmente eu não estaria nesse encontro aqui, né? Era para um outro encontro, né? Por algumas questões aí eu caí aqui. E vim com a expectativa que seria alguma coisa, e eu estou vendo que é outra completamente diferente, eu não me abri para isso. Não deixei o inesperado, né, o descer para o bar ali, me tocar aqui. E eu prestando atenção na resposta do Jefferson, resposta da Luana, da Caterine, eu fiquei me pensando assim que era para eu estar aqui e não estar aberto, e estar aberto para esse inesperado, né? Porque justamente em função dessa discussão de hoje aqui, tem tocado muito no que eu tenho vivido ultimamente com a academia, que não tem sido fácil, né? Eu tive uma coisa de trocar nos 2 últimos anos de projeto, porque eu simplesmente cansei para falar, para escutar minha própria voz. Ou falar para escutar a voz dos professores que queriam que eu escrevesse daquela forma, de outra forma. Ainda bem que eu tenho uma professora que incentiva essa leitura na primeira pessoa, que a gente se coloque no trabalho, né? E pensando aqui, quando o professor Rafael Haddock vai falando e falando dessa experiência dele, né? Eu fico, assim, pensando, de uma certa forma até um pouco desconcertado, qual que é o caminho para chegar até isso, sabe? Porque eu sei que ainda esse desconcerto, ele permanece com você e tudo. Mas a gente que está num caminho, assim, que disseram para a gente que é possível, a gente esquece de outras humanidades, de outros caminhos possíveis, e acaba que a gente começa a se anular e vai adoecendo, essas coisas todas. E eu fiquei profundamente encantado assim, com a fala sua, principalmente nessa parte aqui, ó. Eu fiz como é que fala? É uma alusão mesmo que eu fiz aqui, né? Essa magia só se faz estando na rua. É nesse lugar que ela acontece e somente nele. Para isso é necessário estar aberto para ser surpreendido, estar aberto à experimentação, aquilo que acontece além da expectativa. Esse é o caminho dos filósofos do filósofo da rua. E pensando nisso, eu tenho percebido ultimamente que eu não tenho descido para a rua, e a rua realmente é o lugar que me trouxe até aqui, né? Diante das angústias que eu tive ultimamente, a minha terapeuta falou uma vez, falou assim, cara, você tem que voltar para as coisas que te constituem enquanto pessoa, sabe? E tem uma coisa que te constitui que você deixou praticamente de lado e que te trouxe até aqui. Aí, não entendendo muito, ela foi falando, você é skatista, você veio da rua, sabe? Você tem que falar das coisas que tem tudo a ver com você. E eu queria pesquisar sobre direito constitucional, eu não queria pesquisar mais sobre impeachment, eu não queria pesquisar mais sobre poder constituinte,
eu queria entender qual que é o papel do direito constitucional na questão da raça. Porque, afinal de contas, o direito constitucional ele foi muita razão de tudo que aconteceu com a gente. Basta ver a França com o Haiti e basta ver os Estados Unidos e os pais fundadores dos Estados Unidos com o que eles fizeram lá. Então, eu queria entender qual que é o papel do constitucionalismo nisso, né? E eu sinto uma simplicidade muito grande, mas é uma simplicidade que eu falo assim, é uma potência muito grande na fala do professor de poder tocar a gente nessa questão da subjetividade e de ser você, de catar esses cacos, ao mesmo tempo sabendo calçar o sapato na hora certa, entrando nas frestas, né? Que é possível a gente mostrar que essa fresta ela é a saída para a gente mostrar as incoerências de tudo que a gente está vivendo. E a pergunta da Luana meio que me contemplou, assim, eu vim aqui preparado para fazer uma pergunta, né? Eu costumo falar um pouco, às vezes, que o pessoal do direito gosta de falar para escutar a própria voz, eles não gostam de falar para resolver as coisas, não, eles gostam de falar para escutar a própria voz. Sabe, falar para escutar a própria voz é difícil, né? Porque você fala para si mesmo e acaba que você não resolve nada. E eu tinha, ultimamente, ainda bem que apareceu o Luiz, o Felipe, a Maria Fernanda na minha vida, porque eu já estava, assim, desgostoso com o direito já, sabe? Já não estava mais querendo seguir no direito, já estava desanimado mesmo, assim, com as coisas. E eu vi que é possível fazer um outro direito, pensar um outro direito, e esse direito da experiência local, da minha experiência enquanto pessoa que é vítima e ainda se apropria desse direito, né? E fico muito feliz, na verdade, assim, com a sua fala. Não sei nem se eu vou fazer uma pergunta, porque não sei se tem pergunta, sabe? Porque acho que já fui contemplado com tudo mesmo, assim, com sua fala, e é mais no sentido de agradecer mesmo a sua presença e a oportunidade de estar aqui nesse dia aqui com você. Aqui. Eu não vou falar senhor, porque você falou que não gosta. Mas agradecer mesmo, porque é sensacional essas trocas, assim. Se abrir para o inesperado é melhor, que você fica sem expectativa, você se surpreende melhor, né? O David, poxa, primeiro dizer que estou tão feliz, sabe, Felipe, de estar aqui. Tá tão gostoso, né? Claro que, infelizmente, não tem uma mesa de bar depois para a gente sentar, que seria melhor ainda sair daqui e sentar, né? Mas tem uma coisa muito, muito legal, sabe, David, que me toca muito, né? No que você fala. Acho que isso talvez tenha a ver com um pouco do que traz a Luana, do que traz o Jefferson, né? E esse sapato, né? Sempre que a gente está falando, é claro que tem sapatos que a gente tem que tirar pedra, que às vezes está incomodando, claro que tem, né, que tirar pedra, mas eu acho que vocês, né, e que eu vejo, que nem eu falo para os meus orientandos, meus alunos queridos, que não são meus orientandos também, né, vocês têm um duplo trabalho. Então, quem quer fazer algo diferente tem que trabalhar mais. Infelizmente é isso. Tem que fazer o serviço de vocês e mais o que vocês querem fazer. Eu descobri isso na pele, né, quando eu tive esse parecer, né, do CNPq recusando a minha bolsa. A primeira bolsa do Itapuc recusada foi a minha, porque Derrida não podia, Derrida não vale a pena, já com carta da Sorbonne, com tudo, né? E eu falei, então eu tenho uma responsabilidade de provar que Derrida é filósofo. Eu escrevi 2 teses em uma. Parêntese, claro, um homem branco, bolsista, que morava na casa da avó e que não precisava trabalhar. Pum, claro, todo privilégio para escrever minhas 500 páginas. Quem trabalha não vai escrever nunca 500 páginas numa tese. Claro que não vai. Né? Então, eu fiz 2 teses. O meu orientador me pediu isso. Rafael, a gente não tem trabalho na filosofia, provando a filosoficidade do Derrida. Faça isso. Então, tudo bem. Eu fiz um capítulo, né, de 198 páginas. Eu entreguei para ele, tá bom? Ele, a tese? Eu falei, não. Agora eu posso fazer o que eu quero fazer? Agora eu vou fazer o que eu quero. É isso. Agora eu vou falar da drag queen, agora eu vou falar... É isso, sabe? Agora eu vou fazer o que eu quero, a minha brincadeira, o meu joguinho.
Né? Então, tem uma coisa que eu fico muito preocupado também, né, Felipe? Se a gente falar para o menino, faz o que você quer, o outro não vai passar num concurso. Porque o garoto faz filosofia, vai fazer concurso, vai querer o quê no concurso para ser professor? Kant, até Marx. Né? É o máximo que vai cair ali. Então, faz o que você quer, não seria uma responsabilidade minha se eu fosse estimular isso. Né? Então, faça um duplo trabalho. Você quer fazer o que você quer? Vai estudar bem sobre Descartes, vai saber o Descartes, vai saber o Kant, sim, mas é porque você vai ser cobrado disso nos concursos da vida. E vai ler o seu Mbembe, vai ler o seu Fanon, claro que vai. Mas é isso, né? Você vai ter que... Né? E aí eu uso uma ideia que talvez seja isso, a grande importância do que nos uniu hoje, que é a malandragem. Né? Isso é a malandragem. Né? Por que né, quando o Zé Pilintra chega aqui, né, que usava lá o lencinho no pescoço, sem camisa, chapéu de palha, calça dobrada, descalço, por que ele vira um malandro ali? Né? Por que ele se bota lá, né, o terno? Né? Porque ele quer fazer um certo jogo. Ele quer fazer um certo jogo. Né? E aí tem essa máxima das ruas carioca que eu adoro, que é jogo é jogado. Jogo é jogado, David. Tu está no doutorado, tu vai ter que fazer bonito para ser um professor de uma universidade. Né? É isso. Né? A ideia agora é isso. Né? Se dedica mesmo a isso. Mas deixa o David lá dentro pensar assim, o David skatista, o corpo do David que anda de skate. Onde esse corpo também pode te levar? Né? Onde ele pode te levar? Que tipo de, literalmente, acrobacia conceitual você pode fazer? Que tipo de movimento? Que estilo é? O que é? O que é, David? Um skatista fazer um doutorado em direito? Isso não existe, isso é você. Né? É isso. Quem é você aí escrevendo, sabe? Né? Por mais que o direito esteja à escrita de uma tese, né, te obrigando a certa dureza, né, essa ortopedia que eu falo, né, que tipo de movimento você não pode fazer? Né, onde seu corpo te leva? É isso. Né, o que? Né, eu estava querendo, tem um orientando que não está querendo comprar a ideia. Eu falei, você é capoeirista. Né? Poxa, o que eu tive que aprender para escrever que Madame Satã deu uma rasteira no Spinoza, eu fiquei, porque eu não sei jogar capoeira, então eu falava com meus amigos, poxa, que golpe vai ser? Que golpe? Porque eu não sei. Estava tentando, me ensina. Né? E aí estava, eu queria uma coisa mais rebuscada, né? Vai beija-flor, e aí, não, o Rufino falava, não, Rafael, para com isso. Se ele quer esculachar, ele vai dar uma rasteira mesmo. Porque o conceito de rasteira é muito comum. Né? É o termo que a gente conhece, rasteira. Deu uma rasteira. Eu não queria rasteira. Eu falei, Rafael. Aí vem, olha, eu falava, mas o malandro é o que cai feio. Eu falei, não, Rafael, não é. Todo mundo cai. Todo mundo cai. Todo mundo sabe que vai cair. O otário é aquele que acha que nunca vai cair. Então, esse é o ocidental. É o que acha que nunca vai cair. Então é isso, a rasteira é o que esculacha. O cara que acha que nunca vai cair. Que ele está ali todo duro, vai cair de cara no chão. Então é isso, sabe, David? Eu acho que em que medida esses movimentos das nossas vidas, né, podem nos ajudar? Né? Que tipo? Né? Porque eu acho que hoje eu estou num lugar muito privilegiado. Eu posso escrever a maior merda que eu quiser, a maior delírio que eu não vou ser demitido. Quer dizer, nunca se sabe, né, Felipe? Nunca se sabe. Mas, a princípio, o máximo para dizer, Rafael está maluco, escrevendo as loucuras dele ali. Né? Né? Não faço questão nenhuma mais, e isso é um problema para vocês. Eu não publico mais em periódico que não me convide para escrever. Porque eu já cansei, em 20 anos, de ouvir xingamentos aos meus textos. Né? Desde Derrida, eu nunca publiquei um artigo na minha vida num estado qualificado, gente. Nunca. Né? Nunca consegui publicar um artigo num estado... Não. Né? Mas é isso. Né? Ano passado chegou ao cúmulo, Felipe, de me convidarem para escrever
e esculacharam meu texto. Esculacharam, dizendo que você só cita Rufino, Ney Lopes, Simas. Quer que eu citasse o quê? Tua mãe? Né? Aí eu respondo. Então, eu acho que eu estou num privilégio de não preciso publicar em periódico qualificado, não preciso... publico o livro. Eu gosto de livro, escrevo livro, né? E publico. Né? Então, eu acho que, David, que a grande questão, né, talvez seja isso, né? Essa pelintração, né, seja justamente saber que você tem que estar no jogo. Né? Eu fiquei muito, muito triste uma vez, né, quando eu vi nas redes sociais a Catiúcia ser atacada, né, por pessoas, né, também, né, pretas, né, que atacavam ela, dizendo ela está ali bancando, mas está ali sendo orientada pelo homem branco. Primeiro, quem ia orientar ela? Se não fosse homem branco, seria mulher branca. Era a única possibilidade dela ser orientada na filosofia da UFRJ. É interessante porque a pessoa que fez essa crítica, né, ela acabou largando a instituição, né, e começou a falar que justamente, né, ela não tinha que estar na instituição. Eu falei, uma pessoa que larga um doutorado, né, não, talvez a pelintração seja vou sim, vou sobreviver aqui, vou deixar minha marca aqui. Né? E aí tem a coisa interessante, né, Felipe, que é a necessidade da vingança. Né? Do ódio, do ressentimento, eu adoro essas coisas. Né? Se você pegar a última entrevista que o Derrida dá antes de morrer, ele fala, por que Derrida ficava inventando palavra? Ele fala, porque eu quis deixar minha marca no francês. A França deixou uma marca em mim. Né? Eu, que nasci francês, deixei de ser francês e voltei a ser francês sem nunca ter pedido nada. A Argélia vira a França, deixa de ser França, volta a ser França. E aí? Né? O que é isso? Essa marca que eu só tenho uma língua e ela não me pertence. O que é essa marca da língua em mim? Eu também vou me vingar. Eu vou me vingar. E eu vou, então, enfiar uma palavra no cu desse francês. Né? E você vai, hoje no dicionário tem lá diferença com A, que esse cara inventou. Né? O que é, né? É isso? O que é o português? O que é poder ter um português num dia, numa tese escrita em português? O que é isso? É você poder não se adequar no momento em que até obras de escritoras consagradas como Carolina tem que se adequar a uma certa escrita. Né? O que é isso? O que é, gente, Luana? Que absurdo é naquela universidade da Tríplice Fronteira não poder escrever uma coisa em espanhol. O espanhol é a língua daquele lugar, cacete. Né? As pessoas falam portunhol, quer dizer, espanhol não, desculpa, portunhol. As pessoas falam portunhol. Né? Por que não pode escrever em portunhol uma tese? Né? Se isso é o idioma falado. Né? É claro que eu estou querendo provocar um pouco demais vocês, né, gente? Mas acho que isso é a nossa tarefa. Né? É isso. Provocar cada vez mais essas coisas. Né? Porque quando eu escrevi minha tese em filosofia, eu não podia fazer tese em primeira pessoa. Hoje pode. Né? Então, em que medida... E aí vem a malandragem, David. Qual a margem de negociação que a gente tem? Primeiro, quem é nosso orientador? Escolham bem seus orientadores. Escolham bem seus membros da banca. Bem seus membros da banca. Eu falo, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma rede de pessoas que eu posso montar uma banca de filosofia sem ninguém ir lá para destruir. Vai para criticar? Vai para criticar, com carinho, porque gostou, porque se interessou, né? Mas vai de peito aberto. Né? Então é isso, escolham bem com quem você está andando. É isso, com quem você está andando. Quem é o teu nós, com I e X. Eu acho que isso é um pouco... E aí, David, em que medida eu posso negociar com isso? Então, é isso. Você falou que tem uma orientadora parceira. Isso é fundamental. Tem um orientador parceiro, não que sabota, não que só aprisiona, não que não compreende. Às vezes tem uma questão, gente, que a pessoa nem é mau caráter, filho da puta. Não, muitos são. Mas às vezes o cara não está entendendo mesmo, porque aquele corpo não entende a experiência de vocês, não entende o que vocês querem fazer, não entende mesmo, porque ele é totalmente ali moldado para um certo modelo de pensamento, né, que não vai entender.
acho que a questão é essa, né? É entender para que medida a gente pode ali ter uma margem de ginga cada vez maior, né? Mas acho que o que não pode ter isso é o sapato apertar demais, né? Porque aí a pessoa não aguenta, não aguenta. E aí vem aquela coisa que a Luana traz, né? Eu fiz filosofia porque queria escrever. E eu vejo os alunos de filosofia adorando escrever quando entram. O último período de filosofia, meu Deus, não consigo escrever um trabalho, não consigo escrever. A pessoa para de conseguir escrever. A pessoa não gosta mais de escrever. Perde o gosto pela escrita. Alguma coisa aconteceu aí, né? É o sapato apertado demais. Quis que o sapato fosse mais forte que o pé, sabe? E a questão é o pé. Bom, sensacional. Acho que então com isso, né, a gente pode encerrar. Acho que, enfim, foi um encerramento maravilhoso para um curso que só me deu alegrias, né? Eu queria agradecer imensamente ao professor Rafael Haddock Lobo enfim, pela presença, pela disponibilidade, pelo carinho, né, com que ele participou do nosso encontro de hoje. Quero agradecer também ao David, à Luana, ao Jefferson e à Caterine, enfim, pelos comentários absolutamente inspirados e pela parceria de sempre, né? Agradecer também, enfim, agradecer ao pessoal que acompanhou o curso, ao queridíssimo Daniel Capec, que está aqui ainda. Enfim, acho que foi maravilhoso. E agora aguardem os próximos capítulos, porque o nosso projeto tem ainda muita energia para queimar, né? Temos algumas ideias ainda para explorar. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado. E, enfim, fiquem com os deuses, né? E até a próxima. Tchau, Gente, gente. eu agora agradeço mesmo. Eu vou agradecer depois que o Felipe parar de gravar, então. Fazer